Bom dia, pessoal, bom dia. Pessoal que está em casa, aí estudando desde cedo, acompanhando nossa aula. Eu me chamo Diego, sou professor de Direito Administrativo aqui do Só Concurso e Afins. E a gente vai continuar a nossa aula de Direito Administrativo, nosso curso de Direito Administrativo, vendo hoje, pelo menos para esse primeiro momento, o assunto de controle da administração pública. É um assunto que no módulo de vocês a gente acabou pulando e vimos poderes da administração, e agora a gente volta para poder estudar o controle. E controle da administração pública, ele é um assunto bem curto, e é um assunto que tem muito a ver com vários conteúdos que nós já estudamos. Então, em vários momentos aqui a gente vai retomar coisas que a gente já viu e solidificar isso de forma esquemática, de forma estrutural. Então, veja, esse assunto, controle da administração pública. O que é que vem a ser o controle da administração? Eu estou falando de um mecanismo de fiscalização. A gente viu lá na primeira aula a questão dos poderes. A gente viu que existem poderes típicos e poderes atípicos, do judiciário, do legislativo e do executivo. E nós vimos que essas funções típicas e funções atípicas, cada um desses poderes exerce as funções típicas e atípicas, e vimos que é um sistema harmônico e independente. Eles são poderes harmônicos e independentes entre si. Mas a Constituição brasileira, o nosso ordenamento jurídico, ele criou um sistema de controle no qual cada um desses poderes pode se autocontrolar e, ao mesmo tempo, cada um desses poderes pode controlar o outro. Na verdade, é uma fiscalização, é um controle no sentido de fiscalização. Então, trata-se de um mecanismo de fiscalização, de revisão, de correção dos atos no exercício da atividade administrativa. A ideia desse controle administrativo é poder dar mais transparência, evitar abusos, evitar as fraudes, as arbitrariedades, fazer com que a administração pública possa se autocorrigir. E aí a gente já viu o princípio da autotutela, que a gente vai rever hoje aqui novamente. O princípio da autotutela, que é aquele que permite que a administração pública reveja seus próprios atos. Então, esse sistema de controle da administração pública, ele vai permitir essa autoanálise e análise do próximo, do outro poder da administração pública. Então, vamos lá começar com a classificação. Se eu analiso quanto ao órgão controlador contra quem controla, em relação a quem controla, eu vislumbro primeiro o controle legislativo. O poder legislativo, ele pode controlar a administração pública, e isso vai se dar tanto de forma direta quanto de forma indireta. O poder legislativo controla a administração pública tanto de forma direta quanto de forma indireta. Quando é que ele vai controlar a administração de forma direta? E aí a gente vai ver aqui, no artigo 49 da Constituição Federal, duas possibilidades de controle direto pela administração pública, pelo legislativo, em relação à administração pública. Vejam só o que diz o artigo 49, inciso 5, inciso 10. Ele diz assim: que é competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então ele está dizendo, o Poder Legislativo, ele vai poder sustar os atos do Poder Executivo quando ele for lá além do poder regulamentar dele. A gente viu na aula passada o que é o poder regulamentar, que é aquele poder que faz com que a administração pública possa editar atos normativos. A gente viu os decretos, decreto autônomo, decreto executivo. Então, o poder executivo, ele pode editar algumas normas, ele pode editar alguns decretos, criando regras. Só que, se ele for além do que é permitido, se o poder executivo for além do que a lei permite que ele faça, o poder legislativo vai poder sustar esses atos. Ele vai poder sustar esses atos do poder executivo. Então ele vai tirar a validade, vai retirar os atos do poder executivo quando o executivo for além da competência que lhe é dada. Sim,
Isso, exatamente. O colega está aqui reiterando essa ideia. Por exemplo, na prática é o quê? A presidente da República, Dilma Rousseff, caso ela baixe um decreto que ela queira legislar, sei lá, vamos imaginar que ela queira criar um crime. O presidente da República não pode criar crime. Só a lei, pelo Congresso Nacional, é que pode criar um crime. Bom dia. Então, se ela, por exemplo, fizer um decreto criando um crime, o Poder Legislativo, sabendo que isso não é possível, vai poder sustar esse ato. Então, é o Legislativo, o Congresso Nacional, sustando um ato do Poder Executivo. Exatamente esse mesmo exemplo aí. Ok? A segunda possibilidade é quando o Legislativo pode fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas ou atos do Poder Executivo, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração direta. Então, em suma, o Poder Legislativo ele vai poder controlar todos os atos do Poder Executivo. Se lembra que eu falei, olha, a função do Legislativo, eu falei Legislativo lá na primeira aula, ele é o único que tem duas funções típicas. Ele pode legislar e ele pode fiscalizar. Olha aqui a fiscalização que ele exerce. Ele exerce tanta fiscalização, podendo sustar os atos, quando o Poder Executivo, quando o presidente for longe demais, ou qualquer outro ato da administração pública, em que a administração pública acabe se excedendo, o Legislativo vai poder fiscalizar. Então, essa é uma forma de fiscalização que o Legislativo exerce diretamente pelo próprio Congresso Nacional. Só que ele pode exercer esse controle de forma indireta. Aliás, só para completar, além das CPIs, né? A gente vê aí as comissões parlamentares de inquérito, que são as CPIs, e aí essas CPIs servem para investigar o Poder Executivo, investigar os agentes públicos, os agentes políticos. Então é uma forma de fiscalização, e isso o Poder Executivo faz de forma direta. Quando é que o Poder Legislativo vai poder fiscalizar de forma indireta por meio do Tribunal de Contas? Cadê? Aqui. A gente viu que o Tribunal de Contas, ele é um órgão independente constitucional. Eu falei para vocês que o Tribunal de Contas não se vincula a nenhum dos poderes. Ele não depende, ele não integra nenhum dos poderes. Só que o Tribunal de Contas, ele atua junto ao Legislativo. Ele atua auxiliando o Poder Legislativo. Para que serve o Tribunal de Contas? Para fiscalizar. Todo ano ele fiscaliza se as contas estão corretas, se os agentes públicos aplicaram dinheiro de forma correta, se não existe nenhum problema orçamentário, se não existe nenhuma fraude. Então o Tribunal de Contas ele serve para realizar essa fiscalização. Só que como ele não integra o Poder Legislativo, a gente diz que é uma forma de fiscalização, só que indireta. Não é diretamente pelo Poder Legislativo, é indireto porque é feito pelo Tribunal de Contas. Sim, o Legislativo, ele realmente tem um poder sob o aspecto de fiscalização bem forte. Ele tem essa função bem forte, aí, bem delimitada, de poder fiscalizar os atos da administração pública. Assim, a ideia é o seguinte, a ideia que tentou se criar no Brasil é um sistema de equilíbrio entre os três poderes. Cada um, em um determinado aspecto, tem uma força muito grande. Porque se você analisa mesmo, por exemplo, o Poder Judiciário, ele tem uma força muito grande também. Porque ele, por meio dos julgamentos, decide. Então, tenta-se sempre criar é um sistema que nós chamamos de freios e contrapesos. É sempre assim, sempre quando cada um dos poderes tem força demais, o outro pode equilibrar. Então, se o Legislativo pode fiscalizar, se o Executivo pode fazer atos demais, o Legislativo vem para fiscalizar. E o Judiciário está ali para julgar se aquilo é correto ou não. Então fica esse sistema de equilíbrio para tentar que nenhum dos três poderes se sobressaia demais em relação ao outro. Então cada um é forte demais, eu diria, em relação a determinados aspectos. Se você olha a questão das políticas públicas, das decisões e do orçamento público, o Poder Executivo ele é mais predominante, digamos assim. Se você olha a questão da legislação e da fiscalização, sem dúvida, o Legislativo
Ele é o mais forte. E questões de julgamento, de legalidade ou de ilegalidade, decisões, aí o judiciário predomina. Então, é uma ideia assim de freios e contrapesos o nome desse mecanismo. Então, nós estamos vendo a forma de fiscalização em relação ao órgão controlador. Nós vimos o poder legislativo. Vamos ver agora o poder judicial. Quando é que o judiciário vai poder fiscalizar os outros poderes, sobretudo a administração pública? De que forma isso acontece? Isso acontece por meio das ações judiciais. O judiciário, ele é provocado por alguém, por algum agente, por algum cidadão, para poder analisar a atuação da administração pública. Então, nós temos aqui a questão das ações judiciais. Então, nós temos diversas ações em que o Poder Judiciário vai poder atuar. O mandado de segurança é uma delas, uma das principais que nós temos. Aliás, é importante a gente frisar o fato de que, se o Legislativo ele é um órgão fiscalizador por natureza, o Judiciário ele não tem essa natureza eminentemente fiscalizatória. Porque o Judiciário ele só se manifesta, ele só controla o ato administrativo se ele for procurado. O judiciário ele não fica por conta própria investigando se houve correção, se houve o bom uso da aplicação do bem público, do dinheiro público. Ele está ali parado, porque o judiciário ele se baseia no princípio da inércia. Ele fica ali, a jurisdição. Então, precisa que alguém vá lá, acione ele, alguém entre com a ação na justiça para que ele possa se manifestar. Porque imagine, se o judiciário pudesse fiscalizar por conta própria, a gente já saberia qual seria o resultado do julgamento. Porque como é que ele, ao mesmo tempo, seria o investigador e o julgador? Haveria um problema aí de imparcialidade. Então, ele não pode agir por conta própria, ele deve ser provocado. E, por fim, a própria administração pública poderá se fiscalizar, se autofiscalizar. Então, isso aqui, quando a administração pública ela exerce o próprio controle, nós chamamos do princípio, é característica do princípio da autotutela. Então, vamos lá. Princípio da autotutela, que é o princípio que diz que a própria administração pública pode fiscalizar os seus atos. Só para relembrar esse princípio da autotutela, se lembra da questão da anulação e da revogação? Que a anulação é quando existe problema de legalidade. E aí, tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário pode anular um ato. E a revogação é quando existe a questão da oportunidade e conveniência, e só a administração pública pode revogar os seus atos. Tá? Só para a gente relembrar. O que é interessante esse controle daqui, que é o controle administrativo? Nesse momento, a gente tem que expandir um pouco mais a concepção que a gente tem de administração pública. Porque a administração pública não será só o órgão que exerce uma política pública, por exemplo. A gente encontra a administração pública no legislativo e no judiciário também. Porque quem é a administração pública? Eu falei para vocês lá, voltando novamente à questão das funções atípicas. Eu falei que tanto o judiciário quanto o legislativo, de forma atípica, exerce funções do poder executivo, exerce funções da administração pública. E aí eu dei exemplo da licitação e do concurso público. Eu falei, sempre que o judiciário, o legislativo, precisa comprar alguma coisa, por exemplo, deve realizar a licitação. Se ele realiza a licitação, nós estamos falando de uma atuação administrativa do judiciário e do legislativo. Então veja, o próprio judiciário, quando eu falo que a própria administração pode rever os seus próprios atos, eu estou dizendo o seguinte: se o Poder Judiciário faz uma licitação,
e ele vê que aquela licitação foi incorreta, houve uma ilegalidade, ele pode anular a sua própria licitação. Ou então ele pode, inclusive, revogar algum dispositivo que ele tenha. Deixa eu ver um exemplo de revogação que o judiciário pode fazer. Tá, ele resolve prorrogar o concurso público, mas aí depois ele se arrepende de prorrogar o concurso público. E aí, antes de prorrogar, ele vai lá e revoga aquela ideia de prorrogação. Isso é possível, a gente já vê isso na aula de agentes públicos. Veja, nesse caso aqui, é o judiciário revogando um próprio ato seu. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eu digo que a própria administração pública pode revogar os seus atos, eu estou dizendo que o controle pode ser feito pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário e Poder Executivo de rever os seus atos administrativos. Todos os poderes praticam atos administrativos. É claro, o poder executivo é aquele que pratica o ato administrativo com maior intensidade, porque o judiciário julga e o legislativo legisla. Mas de forma atípica, o judiciário também pode praticar um ato administrativo. O legislativo também pode praticar um ato administrativo. Lembra do exemplo da licitação. Quando ele fizer isso, ele pode rever o seu próprio ato. Ele pode voltar atrás do seu próprio ato. E quando ele faz essa revisão, ele está fazendo um controle administrativo do seu próprio ato administrativo. Tá? Então a gente tem alguns órgãos aqui que revelam isso. Por exemplo, a Controladoria Geral da União, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público. São órgãos administrativos, são órgãos vinculados ao Poder Judiciário ou ao Poder Executivo, que servem justamente para essa autorrevisão, para essa autofiscalização dos atos. Então veja, nós temos 3 espécies de controle: legislativo, judicial e executivo. Vamos ver mais de que forma o poder público pode controlar os atos. Em relação à extensão do controle, nós temos o controle interno e externo popular. O controle interno é quando o próprio órgão exerce o controle dos seus atos. Nós temos aí o chamado controle interno. Esse controle interno, quando, por exemplo, um chefe da repartição pública, ele percebe que um ato foi praticado faltando algum aspecto da legalidade, ele vai lá e anula o ato. Então, é o controle interno. O controle externo é aquele que vem de outros órgãos, sempre no limite da Constituição. Um exemplo bom disso aqui é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário que ele fiscaliza a atuação dos juízes. Então, o CNJ fiscaliza a atuação dos juízes. É o controle externo, é um órgão fiscalizando o outro. Ou o próprio controle que a gente viu do legislativo fiscalizando a administração pública é um controle externo também, que vem de outra entidade, não, né? Outro órgão. E o controle externo popular é o controle que nós, cidadãos, podemos exercer. Nós, enquanto cidadãos, temos alguns mecanismos que a Constituição nos deu para fiscalizar a atuação da administração pública. Existem audiências populares, existem as ações populares. Deixa eu ver os exemplos que eu botei aqui. A audiência pública, já falei. A audiência pública geralmente ocorre assim quando é muito comum, quando vai instalar algum porto, quer construir algum porto. Aí faz aquela audiência pública para analisar os impactos ambientais. E aí convoca setores de sociedade para dar opinião e participar daquele movimento. Consulta legislativa a gente também pratica. Quando fazem um plebiscito, você é a favor ou contra o desarmamento? Então é uma forma da gente atuar também. Representação do Ministério Público para ação de improbidade. O Ministério Público também pode participar disso. E denúncia. A gente pode denunciar qualquer ilegalidade. É uma forma da gente fiscalizar, controlar também. Para construir. Tá.
O colega está se trazendo um exemplo aqui interessante para a gente. Ele fala assim, na percepção dele, a questão o exemplo da transposição do Rio São Francisco, houve o debate, houve a audiência pública, mas já estava tudo pronto, digamos assim, tudo estruturado para fazer, já estava decidido para se fazer. Então, até que ponto essa audiência pública, esse ouvir a sociedade, não seria mais uma falácia, né? uma forma de você enganar a população mesmo e dizer que fez uma consulta, mas na verdade já está tudo decidido. Veja bem, a questão aí, eu acho que a gente tem que analisar cada caso. Nesse caso do Rio São Francisco, realmente eu também concordo no aspecto com você, porque eu acho assim, quando chega a ter uma audiência pública, o projeto está pronto, já está tudo esquematizado, e eu acho realmente que uma audiência pública, ela só vai impedir um projeto do governo, eu acho, se houver uma manifestação popular muito forte para isso. Mas assim, uma audiência pública, não necessariamente ela é para impedir também que se faça alguma coisa. Mas às vezes nessa audiência pública, órgãos ambientais podem sugerir que se faça de forma diferente, que se preserve determinada área ambiental, que se preserve determinada população ribeirinha, que se tenha cuidado com isso, que tenha sugestões. Porque veja, quem é o detentor da realização das políticas públicas é o Estado. Ele, a administração pública, é que faz isso. Ela ouve, não é ouvir uma audiência pública, não é para pedir autorização necessariamente ou não, é mais para ouvir e para incluir a sociedade no debate. Claro, se ele já tem um projeto e eles já fazem, é muito difícil eles voltarem atrás, realmente, é muito difícil. Porque quando você faz uma audiência pública, sim, você pode ouvir determinadas opiniões, sim, e vai melhorar o que entendeu? Exatamente. E vai otimizar o projeto, né? A ideia da audiência pública também é essa, é você agregar ideias. Cabeças pensantes, Exato, né? exato. E daí pode surgir ideias maravilhosas que os idealizadores Não tiveram. tinham pensado nisso. Verdade. A audiência pública serve para isso. Eles convocam setores especializados naquela atividade para poder ser ouvidos também. Então, é daí que vêm as sugestões e eles adaptam, anexam, né, incorporam ou não, a depender da sugestão, para poder atuar. Tem determinados projetos que vão ser desenvolvidos Sim, em determinadas populações ou comunidades que vai interferir diretamente na vida daquela população. verdade. Então a população ela tem que Ela precisa ser ouvida. os anseios. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa aí, é você incluir a sociedade nessa atuação. A sociedade podendo fiscalizar, participar da atuação estatal. Tá? Em relação ao controle, a natureza do controle, melhor dizendo, o controle pode ser de legalidade, a gente já viu, vamos rever, ou da conveniência e oportunidade. Vamos revisar o que a gente já viu, o controle de legalidade. Se o ato administrativo é ilegal, quem pode rever esse ato é a administração e o poder judiciário. Então veja, falou em ilegalidade, vamos relembrar, ilegalidade trata-se da anulação. Quem pode anular o ato administrativo é tanto a administração pública quanto o poder judiciário. Eles dois podem anular. Se o ato for ilegal, ele poderá ser anulado pela administração e ela terá o prazo de 5 anos para rever este ato. Então, existe um prazo prescricional de 5 anos para a administração pública rever o ato administrativo. Então, o que acontece aqui? É 5 anos da ciência do erro. Não é, por exemplo, 5 anos de quando o ato foi praticado. É 5 anos de quando o erro, o equívoco, ele é visto. Ele é sabido, digamos assim. E aí ela tem 5 anos para rever. Se ela não fizer essa revisão, o judiciário é que pode ser provocado para a gente fazer
Para que ele faça, melhor dizendo, essa revisão. Agora, não precisa necessariamente seguir uma ordem, tá? Não é primeiro, espera a administração pública os 5 anos. Não, são prazos concomitantes. A administração pública tem 5 anos para anular e o judiciário também não tem esse prazo de 5 anos, né? É mais. E aí não tem um prazo específico, aliás, depende do tipo do erro. E o judiciário ele pode analisar também. O judiciário não tem que esperar a primeira administração pública anular os 5 anos dela, não tem nada a ver. Ele pode, caso ele seja provocado, julgar a ação e realizar essa anulação tranquilamente. Só que a administração pública terá 5 anos para fazer isso. A anulação. Vamos revisar também o controle de mérito. O controle de mérito, ele corresponde à revogação. Ah, está aqui escrito, ótimo. Revogação. Só para falar, eu já falei do efeito ex-tunc e ex-nunc para vocês? Efeito ex-tunc? Não, né? O que é esse controle de legalidade? Ele tem um efeito que a gente chama de ex... Deixa eu ver se eu vou botar aqui esse X mais separado. É um efeito ex-tunc. O que é o efeito ex-tunc? É um efeito retroativo. Como assim? A ideia é o seguinte: quando você anula um ato administrativo, quando esse ato administrativo ele é ilegal, quando a administração pública ou o judiciário anula ele, os efeitos dessa anulação, ele vai lá desde o começo da prática do ato, vem anulando tudo que se passou. A ideia é o seguinte: se o gestor público desviou o dinheiro, ou então, não, desviou o dinheiro não, mas vamos imaginar assim, que ele ficou utilizando a máquina pública, fazendo várias licitações, se beneficiando, e aí descobre-se 3 anos depois. Quando anula o ato 3 anos depois, anulou, não é só, pronto, você não vai fazer mais. Não, você não vai fazer mais, e tudo que você fez daqui até o momento que você começou, você tem que devolver. Então devolva o dinheiro todo que já passou, pois esse ato é ilegal. Isso é o efeito retroativo, é o chamado efeito ex-tunc. Efeito retroativo é o efeito ex-tunc, que retroage até a data lá do início do ato que foi praticado de forma ilegal. Tem que devolver tudo. A ideia é essa. Quando ocorre a anulação. Diferente da revogação. A revogação, ela é o efeito ex-nunc. Existe uma forma assim, didática, digamos assim, de ensinar esse efeito ex-tunc e efeito ex-nunc. Que eu não sei quem foi que desenvolveu isso, mas é assim. O pessoal diz que efeito ex-tunc, né, com T, você bate na testa e vai para trás, retroage. Efeito ex-nunc, com N, você bate na nuca e vai para frente. Então ele é proativo. Então tem essa forma aí que o pessoal gosta de utilizar, ex-tunc e ex-nunc, né, que eu ensino. O pessoal diz que na hora da prova fica batendo na testa, batendo na nuca. Na hora da prova ninguém vai entender nada. Mas você vê ex-tunc, você lembra T de testa, então retroage, né? Se der uma pancada na sua testa, você vai para trás. Se der na nuca, você vai para frente. Então o efeito é só dali para frente. Tá? O ex-nunc. Então, o controle de mérito, a gente viu o controle de legalidade, mas o controle de mérito, ele corresponde à revogação. A gente tem a questão do ato inconveniente ou inoportuno. Então, é um controle de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. É aquela ideia, não houve nenhuma ilegalidade no ato. O poder executivo ou a administração pública, ela não fez nada ilegal, mas simplesmente ela se arrependeu de ter praticado aquele ato. Ela acha que aquele ato administrativo não tem mais validade, não tem mais serventia, e aí ela volta atrás. Ela quer mudar o horário de funcionamento da repartição pública. Ela vai lá e muda.
Tá? Se antes era até 2 horas da tarde, vai funcionar até 6, ou vice-versa. E ela revoga um ato administrativo para poder criar uma regra. Então, é o efeito ex nunc, é dali para frente. Se antes as pessoas trabalhavam até 2 e agora vai trabalhar até 6 na administração pública, por conta de uma revogação, o efeito não vai ser retroativo. O pessoal que trabalhou até 2 a vida toda não vai ter que pagar o dinheiro por não ter trabalhado. Porque não houve ilegalidade. Houve uma revogação. Houve uma análise de oportunidade ou conveniência. É mais conveniente agora que se trabalhe até 6 horas. Então os agentes públicos vão trabalhar até 6 e não terão, esse efeito não será retroativo. Ele será prospectivo, ele é dali para frente. Em relação ao prazo, não existe prazo limite temporal para se revogar um ato administrativo. A administração pública, ela não tem um limite, porque não existe quando se fala em revogar, não existe a questão não é de prazo. Porque a revogação ela surge de uma percepção. O poder público pode querer mudar o horário daqui a 5 anos, daqui a 10, a 20, a 30, a depender do gestor que entre. Então não é algo que vai ser contado, é algo que é uma revogação. Então, a qualquer momento, quando a administração pública achar que aquele ato não é mais conveniente ou oportuno, ela vai poder revogar o ato administrativo. Então não existe limite temporal para acontecer o controle de mérito, que é a revogação. Agora, o que existe é limite material. Por exemplo, não se admite a revogação de um ato que produziu direito adquirido, por exemplo. O que é direito adquirido? Aquele direito adquirido é quando o cidadão, a pessoa, ela preenche os requisitos legais e adquire um direito. Por exemplo, se você preenche o tempo da sua aposentadoria, você completou lá 30 anos, sei lá, e aí você não se aposenta, você não quer se aposentar, você tem o direito de se aposentar, mas você não quer, você quer continuar ainda. Se a administração pública mudar as regras da aposentadoria e disser as pessoas não vão se aposentar mais com 30 ou 35 anos de trabalho, vão se aposentar com 40, tranquilo, ela revogou um ato anterior que dizia que era 30 e agora botou para 40. Aquela pessoa que já adquiriu, já alcançou os 30 anos, não será atingida por essa mudança. Quem vai ser atingido são as próximas pessoas que ainda não completaram. Por quê? Porque aquele que completou tem o que nós chamamos direito adquirido. A mesma forma, se a administração pública resolve extinguir a estabilidade do servidor, se você já tem estabilidade, servidor público, só vai extinguir, a sua não se extingue, só vai extinguir os próximos que entrarem. A ideia do direito adquirido é essa. Se você já preencheu os requisitos e já adquiriu um direito, se for revogado o ato administrativo, você não vai perder. Da mesma forma, ato que já exauriu seus efeitos, um ato que já teve esses efeitos exauridos, se for revogado, não tem mais como voltar atrás, porque já acabou os efeitos do ato. Por exemplo, se você tirou uma licença, existe uma licença do servidor público que é chamada licença para tratar de interesse particular. Você pode tirar e esse pode ter até 3 anos, agora é sem remuneração, para tratar de interesse particular. Se você tira essa licença para tratar de interesse particular e lá depois que você tira, a administração pública resolve extinguir esse tipo de licença, ela não vai poder tirar essa licença sua que já teve os efeitos exauridos. Você já tirou a licença, já voltou a trabalhar. Então é um ato que não pode ser mais revogado, pois já aconteceu. Então, tanto o direito adquirido quanto os efeitos exauridos já não são mais revogados. Desce aqui. Isso. O Poder Judiciário só vai poder controlar em sede de legalidade e não do controle de conveniência e oportunidade. É a história que eu falei. O Poder Judiciário só anula, ele não vai poder revogar. O Poder Judiciário só analisa a legalidade do ato. Ele não pode analisar o mérito do ato. Ele não pode analisar a conveniência e a oportunidade. Ok? Quanto à hierarquia, o poder de fiscalização pode ser hierárquico, quanto à hierarquia, que é também derivado do princípio da
tutela e hierarquia é quando o chefe subordina os seus... fiscaliza os seus subordinados. É o controle de hierarquia. Então, a fiscalização hierárquica. Quanto podemos ter o controle chamado de finalístico. Então, só voltando rapidinho aqui, esse controle hierárquico relacionado à autotutela, ele está atrelado à administração direta. Ele está ligado à administração direta. Já quando eu falo em administração indireta, eu estou falando do controle finalístico. Já vou relembrar isso para vocês. Eu falei assim lá na segunda aula, eu acho. Eu falei que os órgãos, eles são subordinados. A administração indireta, ela não é subordinada. Uma autarquia, ela não é subordinada à administração direta. Ela sofre o que a gente chama de controle, tutela ministerial. Essa tutela ministerial também é chamada de controle finalístico. A tutela ministerial, esse controle finalístico é correspondente à tutela ministerial, que é essa competência que o poder público tem de fiscalizar a administração indireta. Ela não é subordinada, mas tem que haver alguma espécie de fiscalização para controlar os atos dessa administração, dessas entidades que também usam dinheiro público. Então, essa tutela ministerial, esse controle finalístico, é que é exercido sem hierarquia. Vamos só colocar aqui para lembrar. Tutela ocorre entre a administração direta e a administração indireta, da administração direta e particulares. Ocorre na descentralização, não é verdade? Supervisão ministerial, tutela ministerial, é a mesma coisa, né? Quanto ao momento, para a gente finalizar esse assunto que ele é curtinho. Quanto ao momento, o controle pode ser prévio, concomitante ou superveniente. Um exemplo que eu posso dar disso aqui é que os três controles acontecem no caso da licitação. Licitação é um bom exemplo disso aqui. Quando ocorre uma licitação, o poder público ele exerce um controle tanto prévio, quanto concomitante, quanto superveniente. Exemplo. Vamos imaginar que surge um interesse na compra de máquinas pela administração pública para, sei lá, fazer xerox. Precisa lá xerocar os atos, imprimir, enfim, os documentos. E aí, para fazer uma licitação, primeiro precisa fazer o edital. Lá elege uma comissão que vai elaborar um edital. Quando essa comissão elabora um edital, esse edital é mandado para um parecer jurídico, manda para a área jurídica para eles virem se está tudo correto, se não existe nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade. Esse é o chamado controle prévio. É você, antes de praticar o ato, que é a licitação, analisar se está tudo correto. Tranquilo. E aí publica o edital. A licitação, a gente vai ver lá na frente que ela tem vários procedimentos. Convoca, analisa os documentos, cada um ou dá o lance ou dá o preço. Cada fase da licitação ela vai ser analisada. Cada fase ela vai ser controlada, vai ter possibilidade de recurso, se houver alguma irregularidade, alguma exclusão, enfim. É a forma de controle do ato concomitante. Quando termina a licitação, vai para a mão do chefe para que ele possa homologar ou não essa licitação.
Então, é um controle superveniente após a prática do ato. Aliás, o próprio controle que o judiciário exerce depois da licitação, seja 1 ano, 2 anos depois, se descobre que a licitação é fraudulenta, é um controle superveniente também. É um controle após a prática do ato. Esse exemplo que eu dei da licitação, ele pode acontecer com qualquer ato administrativo. Qualquer ato administrativo é passível do controle, seja ele prévio, seja ele concomitante, seja ele superveniente. Acabou. É um assunto bem curtinho mesmo, porque inclusive esse assunto, a parte mais importante dele é a questão da revogação e anulação. Eu quero mais que... É por isso que eu repito isso várias vezes, em vários assuntos. Porque isso cai muito em concurso. Essa ideia de revogar e anular, a diferença. Mas, assim, eu estava olhando umas provas anteriores do INSS. Sim. Não são muitas questões de direito administrativo. Tem que ver... às vezes, tem que ver... A colega está falando aqui que ela está valendo algumas provas e não tem muitas questões de administrativo. Realmente, as questões mais do INSS é mais previdenciário. Mais previdenciário por conta até mesmo da natureza do órgão. Mas eu digo uma coisa, hoje em dia, uma prova como o INSS, uma questão lhe tira ou lhe coloca lá dentro. Então, às vezes, a gente tem que olhar, porque às vezes cai 5 questões. Mas você tem que olhar o que essas 5 questões significam na proporção da prova. Tirando o previdenciário, que é específico. Em relação às outras disciplinas de caráter geral, você pode olhar que a administrativa está equilibrado. Ela vai estar equilibrada com constitucional, ela vai estar equilibrada com, sei lá, raciocínio lógico, com informática. Ela talvez só não esteja equilibrada com português. O português sempre também são mais questões, né? Sempre primeiro vem a parte específica, que cai muito mais, e da parte geral, o que cai mais é português. Geralmente é 10 questões. Então, português deve vir com 10 questões e se tiver 5 de administrativo, ele vem equilibrado com os outros. Então, realmente, vem menos questões mesmo em relação a esse concurso. São essas disciplinas. Isso é verdade. Porque assim, todo mundo sabendo que previdenciário vai cair mais, A pessoa acaba foco previdenciário. e deixa todas de lado. Verdade. Aí, quem foca no previdenciário, mas também dá atenção às outras, Sim, tem uma é um diferencial. melhor. Concordo também. Você vai fazer bem previdenciário e você vai fazer bem também as outras. Porque não adianta você fechar previdenciário e baixar em administrativo, ou em constitucional, ou em raciocínio lógico, ou informática, porque aí vai ser o mesmo. Porque já pensou, você faz uma prova, não acerta nada de direito administrativo, não acerta nada de lógica, Aí complica, né? você se lasca. Aí complica. Então, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. Eu acho que o concurso passa aquele que consegue fazer uma prova equilibrada em todas as disciplinas. É difícil, né? Você desenvolver competências para todas as disciplinas, mas é o exercício que a gente tem que buscar. É tentar estar ali bem em todas as disciplinas para poder você se manter estável e conseguir uma colocação boa. Então, então tem disciplinas que são chaves, digamos assim, né? Português mesmo é uma disciplina chave, que você precisa estar bem em português para você ter um equilíbrio na prova, porque às vezes português também tem um peso maior. Português tira muita gente. Português é uma das que mais elimina. Informática, eu percebo que a prova de informática também ela vem se dificultando de uns tempos para cá. Se você observar a informática, antigamente era mais simples. Hoje em dia a informática ela vem cada vez mais. Pergunta aquelas coisas de Excel, difíceis, Excel e aqueles procedimentos específicos lá. Enfim, não sei, talvez por eu ser leigo na área, né? Posso estar falando besteira, mas são coisas assim que você tem que porque são ferramentas que a maioria não usa. Excel, por exemplo,
E comandos assim que você tem que ter de cabeça. Se você apertar ali ferramentas, não sei o que, vai ter o que. Então é complicado, né? Mas enfim. Vamos à luta, né? Vamos lá. Agora, esse assunto, ato administrativo, ele é muito mais importante do que controle, por exemplo, em sede de concurso público. Ato administrativo é uma grande probabilidade de cair na sua prova, assim como princípio e licitação são os assuntos que geralmente caem na prova. Princípios, licitação, ato administrativo são assuntos recorrentes. O que é que vem a ser o ato administrativo e onde é que a gente situa esse conteúdo aí na nossa disciplina de direito administrativo? O ato administrativo, ele tem muito a ver com o assunto de poderes administrativos. Porque o ato, eu falei para vocês que os poderes administrativos são instrumentos para a satisfação do interesse público, que o Estado precisa ter poderes para atuar, etc. A gente viu poder regulamentar, poder disciplinar, poder de polícia, poder hierárquico, enfim. Só que o ato administrativo, ele vai ser a manifestação da vontade do Estado ou de quem o represente. O ato administrativo é a prática, é aquilo que o poder público faz. A gente chama de ato administrativo. Em relação a esse ato, a gente sabe que ele pode criar, modificar ou extinguir direitos. Criar, modificar ou extinguir direitos. Claro, sempre objetivando o interesse público. Então é por meio do ato administrativo que o poder público ele pode realizar o concurso público e aí ele cria direitos, ele pode mudar os tempos da aposentadoria, ele pode resolver desapropriar a sua casa, extinguindo seu direito de propriedade, ele pode fazer um tombamento sobre o seu imóvel, enfim, tudo aquilo que o poder público pratica, tudo aquilo que ele realiza, se dá por meio do que nós chamamos de um ato administrativo. Qual é o regime jurídico desse ato administrativo? Se é um ato administrativo, se é do poder público, é um regime jurídico de direito público. E a gente já vem percebendo que ser de direito público implica em uma grande diferença do direito privado. Primeiro, o princípio da legalidade, por exemplo. Se eu estou falando de um regime jurídico de direito público, se aplica o princípio da legalidade no sentido de que só pode fazer aquilo que a lei permite. No regime privado, não. No direito privado, tudo que não é proibido é permitido. No direito público, só pode fazer aquilo que a lei permite. O agente público só pode praticar o ato administrativo se a lei permitir que ele pratique aquele ato. Ele não pode fazer aquilo que a lei não permita. E ser do regime jurídico de direito público também implica em diferença em relação às características do ato. A gente vai estudar daqui a pouco os atributos. A gente vai ver que esse ato administrativo ele é cheio de atributos diferentes do regime privado. Ele tem uma presunção de ser legítimo, ele é autoexecutório, enfim, ele tem uma série de forças aí que os atos privados não possuem. A gente vai ver na aula de hoje. Um ato administrativo, ele é complementar e inferior à lei. Lembra da pirâmide? Aquela pirâmide, e eu falei que no topo está a Constituição, no meio estão as leis e na base estão os atos normativos. Então essa base daqui estão os atos normativos, que são atos administrativos. Eles são complementares e inferiores à lei. Inferior porque está na base e complementar porque não pode ter um ato administrativo que, em regra, queira tomar o lugar da lei. Em regra, ele vem para complementar a lei. Porque se ele só pode fazer aquilo que a lei permite, ele vem, obviamente, para complementar a lei. E nós vimos que o ato pode sofrer o controle do Poder Judiciário no aspecto da legalidade.
no aspecto da legalidade. Essas são as características gerais. Vamos dar uma olhadinha lá nas questões. Aliás, essa questão aqui, eu acho que ela ficou perdida. Olha isso, tem nesse... Não tem não, né? Tem aí? Ah, tá. Porque ela ficou perdida no capítulo de poderes também. Lá no finalzinho, mas não importa não. Falta de que tem aí. Questão direta, verdadeiro ou falso. Diz assim: somente a administração pública possui competência para revogar os atos administrativos por ela praticado. Verdadeiro ou falso? Quem é que pode revogar? Exato. A anulação, a gente viu que é poder judiciário mais administração pública. Revogação, só quem pode revogar é a administração pública. Então, correto. Eu trago essa questão porque ela é uma questão que, mesmo tendo a expressão somente, ela foi considerada verdadeira, né? E é mais raro isso. Então, questão verdadeira. Volta lá para o conteúdo. Vamos ver agora os elementos do ato administrativo. Elementos do ato administrativo. Existe uma expressãozinha, o pessoal usa também para memorizar os elementos do ato administrativo, que é o confifomob. Confifomob. São os 5 elementos do ato administrativo. O primeiro, competência. Esse competência, ele pode ser também, vir na prova como sujeito competente, ou só sujeito, às vezes varia. Finalidade, forma, motivo, objeto. São os 5 elementos do ato administrativo, o confifomob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos estudar cada um deles. Deixa eu copiar aí, né? Confifomob. Ok? Vamos ver primeiro a competência. Sujeito competente ou competência. Quem é o sujeito competente para a prática do ato administrativo? Quem é o sujeito competente para a prática do ato administrativo? Veja, o sujeito competente é o agente público ou aquele que represente a vontade do Estado. Então, o sujeito competente para a prática do ato, em regra, vai ser o agente público. Em regra, é o agente público. Mas qualquer pessoa que esteja agente público representando a vontade do Estado também poderá estar praticar, mas em regra é o agente público que pratica o ato. E da onde vem essa competência? Por que o agente público é que é o competente? Porque a competência, ela vem da lei. A origem da competência, ela vem da lei.
É a lei que atribui competência ao sujeito. É a lei que diz, olha, é o prefeito que pode tratar da questão de transporte. É a Constituição que diz, lei eu falo em sentido amplo, tá? Constituição, lei ordinária, enfim. É a lei que diz, sei lá, deixa eu fazer aquela Constituição diga. Ela diz a União é competente para tratar da questão dos correios, questões postais. Então é a lei que tem que dizer. Essa origem da competência, o fato dela ser uma origem legal, o fato de estar na lei, ela implica uma série de consequências. Consequências estas que são bem parecidas com a dos poderes da administração pública. Veja, primeira característica, o exercício obrigatório. O ato administrativo, ele é um exercício obrigatório, ele é um dever. Então, é um dever, claro. Sempre onde houver interesse público, o poder público deve praticar o ato administrativo. Então, é um dever, sempre que houver, melhor dizendo, um interesse público. Quando houver um interesse público, o poder público deve agir. A segunda característica é a irrenunciabilidade. O ato administrativo, a competência para um ato administrativo, ela é irrenunciável. Então, se a competência ela é de exercício obrigatório, ele deve praticar, deve exercer o ato, essa competência também ela é irrenunciável. Ou seja, se é a lei que dá a competência ao sujeito, ao agente público, ele não pode abrir mão dela por conta própria. Ele não pode renunciar, dizer, não, eu não vou, eu me elejo e aí digo que a partir de agora não sou mais responsável pela saúde, pela educação, pela segurança, pelo transporte. Isso não existe. Se você se elege como gestor público ou como acaba assumindo um cargo de agente público, você está sendo obrigado a assumir aquela competência que é inerente àquele cargo. Não pode renunciar a ela. Então, irrenunciabilidade também é uma característica. A competência ela é imodificável pelo administrador. O administrador público não pode modificar a competência. Ele não pode estender nem reduzir a competência que é dada pela lei. Pense em uma coisa, se é a lei quem dá, só a lei pode tirar. No direito é assim. Isso é no direito administrativo, pelo menos é assim. É o princípio da simetria das formas. É igual a autarquia. Se é a lei que cria a autarquia, ela só pode ser finalizada, extinta por lei. Então, a mesma história aí na competência. Ela é imprescritível. O que é imprescritível? Ela não se perde pelo decurso do tempo, pela passagem do tempo. Por exemplo, a Constituição dá competência para o administrador público desapropriar. Ele pode ficar no cargo público durante 2 mandatos e não desapropriar nenhum imóvel. Só que isso não vai fazer com que ele perca a competência de desapropriar. A competência para desapropriar continuará sendo dele, daquele cargo, mesmo ele não realizando, porque ela não se perde pelo tempo. Ele pode ficar anos sem praticar o ato, mas isso não vai abalar a competência. Não é igual a ação judicial, por exemplo, que você tem X anos para entrar com a ação judicial se não prescreve o seu direito. Aqui não, a competência ela não prescreve. Ela é inerente ao cargo e vai continuar sempre que existir a lei que autorize. E ela é improrrogável. Improrrogável é no sentido de que o administrador não pode deixar para depois. Ele não pode jogar para frente, não pode, que a gente chama procrastinar, não pode prorrogar. Volta nas questões, que tem uma questãozinha sobre isso. Deixa eu ver se é só uma ou duas, espera aí. É só uma. Que foi? Né? Modificável.
Dá uma olhadinha melhor. Cadê? Não sei, deixa eu ver. Tô querendo lhe testar pra ver se você tá segura. É. Vamos ver aqui. Diz assim: sendo um dos requisitos do ato administrativo, a competência é A. Modificável por vontade do agente. Não, né? A gente viu que ela é imodificável. Então vamos colocar aqui pra gente marcar o erro sempre. Ixi, que acento esse. Pra gente ressaltar o erro dela. Ela é imodificável. Transferível, não. Ela é intransferível. Dá pra encaixar aqui. Irrenunciável, sim. O agente público não pode renunciar à competência. Ela é prescritível? Não, ela é imprescritível. De exercício não obrigatório? Não, ela é de exercício obrigatório. Então é assim que pode cair aí no concurso para vocês. Tem que ver, tem que estar seguro o negócio aí. Então vamos ver. Aqui, a avocação e delegação. Que a gente estava falando aqui um pouco antes da aula, a colega pediu para reforçar mais essa ideia da avocação e delegação. Será que essa competência ela pode ser delegada ou avocada e em que situações? É possível sim a gente ter delegação e avocação de competências, e para isso é preciso, primeiro, um sistema de hierarquia, mas inexistência de competência exclusiva. Porque se a competência for exclusiva, ela não poderá ser delegada, tá? Ou avocada. No que é que consiste a avocação? A avocação, ela ocorre quando o agente público assume a competência do seu subordinado para a prática do ato. Então, a avocação é quando o agente público assume a competência do seu subordinado para a prática do ato. Claro, essa assunção de competência, ela é temporária, ela não pode ser definitiva. Então, o chefe, ele pega as atribuições dos seus subordinados e diz: eu vou praticar esses atos durante algum tempo. A ideia é a seguinte: se o meu subordinado pode fazer, eu também posso. A ideia da avocação é isso, você chamar para si uma competência. A delegação é um movimento contrário. A delegação é quando o chefe transfere a competência para outra pessoa para que ela realize. E aí a delegação ela pode ocorrer tanto para o subordinado, que é chamada delegação vertical, quanto horizontal, que é para outro agente público, outro chefe ou outro agente público, que não esteja no sistema de hierarquia. Mas como aqui a gente está falando de hierarquia, só do hierárquico, então é do chefe para o subordinado. Então a ideia é a seguinte: a ideia é que você pode tanto avocar a competência, chamar para si a competência de que é seu inferior, como você pode delegar também para que ele pratique o ato. Então, avocação e delegação. Sim. Na dúvida, porque teve um exemplo que você pode ter as duas coisas, tanto delegação quanto avocação. Diga aí qual foi o exemplo que você viu. Tem a ver com o sujeito competente e a professora. Sim, sim. Aqui é a delegação do sujeito competente. Da competência, no caso, né? Acha o exemplo aí e me diga. Não é isso não. O que era esse negócio do exemplo foi daquela questão discricionária ou vinculada. Sim. Sim. Tipo delegação, Ah, tá. é discricionário. E vinculado, é outro. Tá.
Está na dúvida ainda? Não? Tá. Ok. Só que existem 3 tipos de atos que não podem ser delegados. E aí também tem uma expressão que o pessoal usa, Denorex. Não sei, é nome de um remédio, né? Por isso que eu aprendi. Isso, um shampoo anti-caspa. Aí o pessoal já vai revelando a idade, né? O pessoal que conhece já vai revelando a idade. Os dois aqui já revelaram a idade aí, né? Denorex. Então, parece, mas não é, exatamente. Então, esse parece, mas não é, esse Denorex, ele ajuda a gente a entender os 3 atos que não podem ser delegados. O primeiro, atos decisórios de recurso. Atos decisórios de recurso. Então, se a lei diz é o chefe da repartição pública que vai julgar os recursos administrativos, ele não pode delegar essa competência. É ele que tem que julgar. Atos normativos. Todos os atos, todos não, né? Porque sempre tem jeito, é complicado, sempre tem exceção. Mas os atos normativos, de forma geral, não podem ser delegados. A competência normativa não pode ser delegada. Se é a lei que diz que é o chefe da repartição pública que pode baixar um decreto, que pode editar decreto, né? Falando mais tecnicamente, é ele que tem que editar esse decreto. E atos de competência exclusiva. Então é o Denorex aí que ajuda a gente a entender as 3 possibilidades de proibição da delegação. Parece, mas não é, né? Denorex aí, que patrocina a nossa aula, está presente. Patrocinadora exclusiva daqui de administrativo, está presente na nossos exemplos. É igual a Milton Neves. Aquele cara é um merchandising. É inacreditável aquele cara. Ele fala o discurso, ele emenda assim com o merchan, né? Milton Neves é. Eu acho que não também. Acho que não existe mais não. Acho que não existe mais não. Mas o pessoal da nossa época a gente conhece, né? Denorex. Mentira, eu não conheço não. Eu aprendi estudando, né? Coisa de concurso assim, a gente vai aprendendo. Aí eu falei, existe. Aí eu vi. Eu pesquisei, foi aí que eu descobri. Então, essa foi a competência, o primeiro elemento do ato administrativo. O segundo elemento é a forma. A forma corresponde à exteriorização da vontade do ato. A lei, ela não traz muitas formalidades, digamos assim. É só o seguinte: a forma do ato administrativo, ela deve ser por escrito. Aliás, isso ainda acrescentaria também. Ela deve ser por escrito e deve ser, que a lei fala assim, no vernáculo, deve ser em português. Deve ser feita no vernáculo e escrito. Existe um princípio chamado princípio da solenidade em relação à forma, que diz assim: o silêncio da administração pública, ela não produz efeitos. O silêncio da administração pública não significa que ela está autorizando nada. Então, pense no exemplo de que você tirou sua carteira de motorista, fez tudo lá, os procedimentos, mas o Detran não queira liberar sua carteira. E você vai lá, já demorou, 6 meses e eles não dão a carteira. E você com todo o direito, todos os documentos, tudo preenchido, tudo certinho. Você vai lá, faz um requerimento e eles não entregam. E aí você já estressado, vai lá, faz um requerimento dizendo o seguinte: olha, eu tenho minha carteira, já fiz todos os procedimentos, você está enrolando, e a partir de agora eu vou dirigir meu carro, e independente do que você queira fazer ou não. E aí você pega seu carro e sai. Se você for parado numa blitz, você ainda está errado. Mesmo o erro não sendo seu, mesmo sendo problema do Detran em lhe dar a sua carteira, você vai estar errado, porque mesmo o Detran estando errado, o silêncio dele não significa que ele autorizou você a dirigir.
Claro que numa ação judicial aí você vai discutir, né? Enfim. Mas o silêncio da administração pública, o ato administrativo, ele é um ato solene, ele deve ser praticado. Nem seja por um simples ofício, mas deve ter aquela coisa ali formal realizada. Claro, todo ato administrativo passa por um processo administrativo prévio, que tem aquele lance da ampla defesa, do contraditório, em um processo constitucional, em você não prejudicar, em você não aplicar uma penalidade a alguém sem dar o direito de defesa. Sempre tem que ter essa possibilidade aí. Então, a forma é a exteriorização da vontade, que deve ser por escrito, e se a administração pública ficar em silêncio, não significa que ele está autorizando. A motivação, ela está presente na forma. Cuidado para não confundir motivação com motivo, tá? O motivo é um elemento do ato administrativo. Motivo é um elemento do ato administrativo. Já a motivação é a declaração por escrito dos motivos que levaram à prática do ato. Então, a motivação, ela pertence à forma. A motivação, ela pertence à forma. É a declaração dos motivos. O gestor público: declaro que exonero o servidor fulano de tal por desvio de dinheiro. Não, aí não é exoneração, é demitir. Demito fulano de tal por desvio de dinheiro. Então, a motivação é essa justificativa que ele está dando. Então, isso está na forma escrita. Ok? Não é o motivo. O motivo, ele está no passado. A motivação é a forma escrita do motivo. Em regra, a motivação ela é obrigatória. Em regra, a motivação ela é obrigatória. Claro, existem alguns atos, deixa eu ver se eu falo aqui ou é daqui a pouquinho, que eles não precisam de motivação, por isso que eu falo em regra. É, isso mesmo. Em regra, olha se eu falo nesse momento aí do ad nutum. Exoneração ad nutum. Não lembrei, nem agora não. É na hora que eu falo dos motivos, na teoria dos motivos determinantes. Não é agora não. Então vamos guardar isso aqui. Em regra, é obrigatória e pode ser feita antes ou durante a prática do ato. Pode ser feita antes ou durante a prática do ato administrativo.